Fala, pessoal! Aqui é o Alex, host do Texto Inspira, porque inspirar é o nosso propósito. Hoje, infelizmente, sem meu parceiro, o Gerson Otto, mas aqui estamos com uma visitante, assim, uma pessoa que eu estou muito empolgado e vou dizer por quê. Porque eu estou aqui com a Milena Abril, da Texapex, a embaixadora da qualidade, ela que fundou essa empresa com o objetivo de melhorar a vida do empresário do setor têxtil. Então eu espero, né, que com a tua presença aqui, Milena, a gente possa inspirar muitas pessoas do nosso setor, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Alex. Eu estou muito feliz com a oportunidade. Espero contribuir com informações úteis que a gente possa utilizar no dia a dia. E obrigada pelo convite e que a gente consiga fazer essa hora bem proveitosa. Muito legal. O Texto Inspira é um podcast para inspirar as pessoas através da história. Porque as pessoas vão se identificar com a tua história e, de repente, falar, olha esse insight, como me fez mudar ou me motivou a tomar uma determinada atitude diferente. Então, eu sou obrigado a te pedir, conta um pouquinho da Milena por Milena, o que te trouxe até esse dia e o que te trouxe à construção da empresa de vocês. Bom, vamos lá. Eu sou formada em engenharia têxtil, na FEI em São Paulo, estou com hoje, nós estamos falando aqui, em 2024, 44 anos. Então, eu fiz a engenharia têxtil em São Paulo, eu estava dos 17 aos 22, e entrei na engenharia por conta, porque ninguém na família tem engenharia. Meu grande motivação na época era ir para mecânica, sou apaixonada por parte mecânica, e me descobri no têxtil, fui fazer uma visita aqui em Santa Catarina com o pessoal da têxtil, e aí eles foram visitar Carsten, Malve, algumas empresas, e estive com a professora e falei, é isso que eu quero para minha vida. Olha só. Voltei e falei, é isso que eu quero para minha vida. E eu me lembro de estar em frente à nossa prefeitura, e eu falei, um dia eu quero morar nessa cidade. Ou seja, você nessa época anos. morava em São Paulo, São Paulo. Veio conhecer o setor têxtil catarinense, foi mordida pelo bichinho do têxtil, e aí caiu nesse mundo e aí seguiu. E aí segui. Então, eu iniciei na têxtil com 17 anos, me formei com 22, mas lá com 20 anos de idade, eu já iniciei no processo da qualidade. Porque foi o meu primeiro... A gente tinha uma dificuldade financeira para pagar a faculdade. E uma das coisas que a gente tinha que fazer é conseguir galgar bolsa, enfim, dar algum jeito. E a professora me convidou na época para ser monitora. Então, hoje, parece bobagem, mas eu ganhava em torno de uns R$200. 230 reais era o meu salário. Sabe que, desculpa te cortar, mas não parece bobagem. Porque uma das coisas que a gente tem sentido nas histórias que a gente tem contado é que as histórias, as carreiras se constroem e elas não nascem prontas. Então, a gente não começa aonde a gente quer chegar, a gente começa lá embaixo. É isso. E a gente viu em outras histórias, na minha, agora estamos vendo na sua, justamente esse primeiro start, né? Que é um pilar, você conquistar os espaços através do conhecimento, da busca, né? É isso. E assim, Alex, algo que eu deixo sempre para todo mundo, e as pessoas que trabalham comigo sabem disso. Por que estou onde estou, né? Então, se eu tive dificuldade financeira, cheguei a morar em comunidade, morei em favela, dividindo partes, não tinha chuveiro, a gente tinha que dar o cano, esquentar a água e jogar no inverno, tinha o fogareirinho de 2 bocas, mas eu tendo uma educação em que meus pais só falavam isso pra gente. Eu não posso deixar dinheiro, eu não consigo fazer conta, eu não consigo fazer conta no banco, mas educação, o que for necessário para vocês estudarem, para vocês terem boa saúde e cultura, eu vou fazer. Oh, que legal. O resto, vocês vão correr atrás. E assim foram formados 3 filhos. Né? Os 3 filhos hoje formados, com bom emprego, cada um numa área, né, humanas, o outro está em áreas médicas e eu na área têxtil, de engenharia, mas foi construindo a minha história sempre com base em muito esforço. Eu era aquela pessoa que acordava 3h45 da manhã e chegava 11 horas da noite em casa, e acordava 3h45 da manhã e chegava 11 horas da noite, acordava 3h45 e chegava 11 horas da noite. Então, hoje, a gente vê... É difícil você ver pessoas e a juventude que está se formando querer isso, né? Sim. E eu venho disso. Então, eu venho do acordar de madrugada, de dormir de madrugada. Não tinha carro,
Não tinha carro, então eu pegava ônibus, metrô, e se é São Paulo, você conhece um pouco para entender como que é a vida. Então não é de uma hora, de um lugar para outro que eu chego em 30 minutos. E assim eu fui me fortalecendo. Fui me fortalecendo muito, fui me fortalecendo. Eu era uma pessoa medrosa, eu não confiava em mim. De jeito nenhum, eu não conseguia me expor, eu não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem Na escola, eu era aquela pessoa que não quero que ninguém me veja, eram 80 homens na minha sala para 2 meninas, eu não queria que ninguém soubesse meu nome, sabe? Então, eu sempre fui. E hoje, não. Eu fui me fortalecendo. E como que eu consegui fazer isso? Fui ganhando autoridade por mim mesma. Eu fui me conquistando, eu fui olhando para mim e falando, não, esse negócio aqui eu gosto. Só que eu nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar. A primeira vez que eu fiz empréstimo num banco, Alex, foi quando eu fui viajar para fora do país. Para quê? Para passear? Não. Porque eu, como engenheira, tinha obrigação de trazer solução para estilista. E aí que me trouxe o insight. Nós, engenheiros, a gente quer sentar na janelinha, quer já ser o piloto do avião, e a gente não sabe o que está na cabeça do estilista. Eu acho que, na verdade, assim, ó, até foi bem acelerada essa nossa história nesse começo, e realmente a gente vai vendo algumas competências que, aos poucos, são insights para as pessoas que têm ouvido a gente. Uma das coisas que você trouxe, o pilar de educação. Educação. Depois, o desenvolvimento constante, ou seja, você sempre buscando... Constância. Exatamente. Depois, algo que não tem escapatória, gente. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É sério, porque o trabalho é com T e o sucesso é com S. É só nesse lugar. Simples assim. Não tem jeito, você vai ter que se dedicar. E, infelizmente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente está falando com uma nova geração que está chegando. E a gente sempre tem aquele negócio de anciões, vamos botar assim no meu caso. Eu também. Não, porque vocês têm... Não, eles vão ter desafios diferentes dos nossos. E vão nos ensinar muitas coisas, porque já nos ensinam muito. Mas algumas coisas eles precisam tomar. Uma delas é saber que o aprender, estar aberto, mente aberta, buscar conhecimento constantemente é algo fundamental. Para que você conquiste e chegue aonde você quer chegar. Exato. E aí, contando ainda da minha história um pouco, eu me formei então em 2022 e fui contratada pela Decathlon, empresa que eu amo, que eu super indico. A Decathlon veio para o Brasil já naquela época, 2021, 2022, a Decathlon está entrando no Brasil. E eu tive uma grande chefe que confiou muito no meu trabalho. Primeiro que eu fui... Já na entrevista deles já era totalmente diferente do que a gente está habituado no Brasil. E já nessa entrevista, ela termina a entrevista e fala, quem não sabe falar inglês fluente ou francês fluente nem precisa estar aqui. Aí eu falei, meu Deus, mas eu nunca coloquei isso no currículo. Porque eu não tinha nem dinheiro para pagar direito à nossa, faculdade, quem dirá tem dinheiro para fazer alguma outra coisa. Mas, enfim. Ela me liga. Eu estava na Vicunha. Eu tinha acabado de ser contratada para a Vicunha, eu fiquei acho que uns 2 anos na Vicunha. Assim. Ela me liga. E, Milena, eu gostaria que você voltasse aqui na Decathlon para fazer uma entrevista com o nosso diretor de TI. Só que ele é francês. Aí eu falei para ela assim, mas você lembra que eu não coloquei no meu currículo que eu não sei nem falar francês nem inglês, né? Ela falou, lembro. Mas eu gostei muito do seu jeito. Pô, que legal, né? Muito legal. E aí eu fui. Menino, pensa você numa hora conversando com francês em mímica. Eu não sei quem é. Primeiro que ele é de TI. E eu da texto. Ele francês não falava português. Foi tão divertido. Terminamos a entrevista. Quer dizer... A base de mímica. Terminamos aquela, Aquela mímica. Aquele combinado engraçado. Jogo de imagem e ação total. Falava uma palavra em francês, uma em espanhol, uma em inglês. E um entendia, o outro ria. Terminamos, eles se falaram em francês rapidamente. Ela falou, tá bom, quando você pode começar? Meu Deus. E Juro, aí? assim. E aí foi tão lindo, porque assim, eles estavam construindo um time no Brasil. A Decathlon tem uma pegada. Hoje tá um pouco diferente, mas há 20 anos atrás tinha uma pegada de que você assume aquele setor e você assume ele por completo. Então, assim, eu tive grandes oportunidades de conhecer outros lugares, de ser treinada em outros lugares. Eles têm aquilo de que você não sabe, não tem problema, tá preparado para aprender, eu te dou. Que vai bacana. atrás. Então, assim, Milena, daqui 6 meses, só que assim, você foi contratada, daqui 6 meses você vai para o Marrocos.
Tá bom. Mas aí você ia para ficar um tempo? Pra aprender, ficar um mês fora. Meu Deus, que bacana. Tá bom, o que eu preciso fazer? Ter aula de francês. Tá bom, só que eu viajava de domingo a domingo. Como é que você ia fazer aula de francês? Se vira. Ah, mas há 20 anos atrás já existia o Duolingo? Não, né? Nada. E aí, gente, o que aconteceu? Eu tinha aula de sábado, de ônibus, até o... Assim, quem conhece de São Paulo, eu sabia de São Bernardo, para Morumbi, para ter aula com a professora, para ela me dar um monte de material, eu anotar, pegar e ficar estudando no avião, no hotel, e assim fui. Então, 6 meses depois, eu estava viajando. Sozinha para o Marrocos, treinamento na França, treinamento no Marrocos, fazendo todo o aprendizado que ela preparou para mim. Eu vou ser obrigada a te perguntar, porque aí é uma curiosidade até pessoal. A gente sabe que hoje o Marrocos é o berço produtivo da indústria de Portugal, por exemplo, né? E por consequência, a indústria têxtil europeia, né? Então, Sim. Zara, tem muitas... Sim. Como é lá? O que é diferente daqui? Isso, legal. Certo? Muito bom. O que é diferente daqui? Nós, aqui no Brasil, a gente faz uma coisa, mas não faz muito bem. Porque assim, ó, enquanto você tá lá fazendo uma revisão de uma peça, você tá conversando com a coleguinha, porque você diz o quê? Lá, eles são muito focados. Você tá andando na fábrica, eles não levantam para conversar. Você vê, assim, um time trabalhando e um time... Eles dão produção e eles são muito focados no resultado. E isso já é da base, não é só na alta direção, é da base. Então, eu estava lá com o operador tentando desenvolver, porque tinha um desenvolvimento de uma malha específica que a gente queria trazer para o Brasil, então fui lá dentro da tecelagem, da malharia circular, acompanhar o operador. E eles são muito focados naquilo. Então, eles olham, eles testam, eles olham a qualidade em todos os pontos. Então, o que aconteceu hoje, inclusive, né? É porque eu fui entendendo que várias partes do mundo tem coisas que nós ainda não fazemos. O que essa empresa multinacional já aplica no mundo inteiro. Sim. E já aplicava no mundo inteiro. Por isso que quando ela manda a gente Ilhas Maurícios, Marrocos, alguma coisa assim, é porque ela já sabe que aquelas fábricas é o que ela quer trazer para o Brasil. Entendi. Ou seja, ela quer implantar a cultura dela. A cultura. E a cultura da qualidade. E a cultura da qualidade. Porque isso para nós é muito novo, Alex. A cultura da qualidade. Agora, esse ano, ano passado, as magazines começaram a falar em cultura da qualidade. A gente fala de cultura da qualidade há mais de 20 anos. Você sabe que o ano passado, retrasado, desculpa, eu tive na Itália fazendo uma imersão no setor têxtil também. Visitei algumas fábricas junto com um grupo que nós fizemos uma pós-graduação aqui na Fiesc. E nessa visita, nós tivemos a oportunidade de ver uma coisa que para mim me impressionou demais e que você já trouxe nessa nossa conversa. Quando você, por exemplo, eu cheguei para a pessoa e perguntei assim, mas o que acontece se atrasar a entrega do tecido? Ela perguntou para mim, mas por que alguém me atrasaria o tecido? É isso mesmo, por que atrasar o tecido? O senso de responsabilidade sobre o que vem antes e o que vem depois faz uma diferença. Muito. E às vezes eu sinto isso como uma cultura que nós não temos. Nós temos diversas competências aqui no Brasil. Perfeito. Nós temos... dentro do nosso setor, aqui no Vale do Itajaí ou em outros polos brasileiros, nós temos um monte de competências. Temos. Mas essa competência do senso de responsabilidade, o que impacta no setor pré e pós, faz muita diferença. E a gente precisa aprender a poder contar com o outro. Na verdade, não é contar. É minha responsabilidade. Eu tenho que pegar isso e te entregar. É simples assim. Simples. Me entrega, que é o que você tem que ser feito. É o combinado. Nós combinamos isso. Tudo bem, nós combinamos fazer isso em X tempo. Nós vamos melhorar a performance. Ok. Nós vamos melhorar esse tempo. Que recurso precisamos para melhorar a performance? Exatamente. E o que falta aqui justamente é isso. Às vezes eu vejo muitas fábricas confeccionistas sofrerem muito com a questão como a cadeia é muito longa, então assim, começa lá na entrega do fio. O cara do fio atrasou um dia. Depois a malharia ia botar na máquina hoje e botou amanhã. Já são 2 dias. Aí chegou na tinturaria, numa semana que estava lotada, a tinturaria atrasou 5 dias. Aí deu reprocesso. Aí deu um reprocesso, voltou mais 5 dias. Quando você viu, já foram 15. Isso mesmo. Aí foi para todo o processo interno, que também acontecem erros no processo interno. Quando você vai ver, a costura atrasou.
Aí você chega na costura e fala assim, meu Deus, eu preciso tirar 2 dias. essa produção em 2 dias, porque senão eu vou entregar com atraso. Aí a costura faz mal feito, porque ela tem que correr, porque ela recebeu tudo. Tudo vai estourar na costura. Vai, é o elo mais fraco. Exatamente. No confeccionista, o elo fraco é hoje as oficinas de costura. Assim como nas magazines, o elo fraco é o confeccionista. Então, é aí que a gente tem que fortalecer. Fortalecer a costura, fortalecer a tinturaria, fortalecer a tecelagem, fortalecer os padrões do fio, padronizar o que eu quero, fazer o combinado. E assim, o que me chamou muito a atenção lá fora, e essa experiência eu tive em Israel. E é como é gostoso, né? Assim, Alex, eu sempre viajei a trabalho. Eu não sou aquela pessoa que, infelizmente, não sei ainda viajar a passeio. Mas sempre investir mesmo, de falar, não, eu vou pagar essa viagem porque eu quero conhecer isso, eu preciso entender. Você sabe que eu vou te contar um negócio, né? Não tem viagem que eu faça. Eu já sei viajar um pouco a passeio, tá? Um pouquinho eu já sei. Ai, que bom. Mas não tem viagem que eu faça que eu não faça uma pesquisinha. Não dá, né? Tá no sangue. Eu penso um troço que eu gosto, cara. Eu entro numa loja, principalmente loja de tecido de esportivo, que é onde eu tenho as minhas competências de desenvolvimento, poliamida, elastano, por conta do meu trabalho. É olhar um tecido e ficar, tira foto. Que coisa volta. Não consigo. É parte da minha diversão, tá? Eu também falo. Eu falo isso, as pessoas, você trabalha demais, gente, mas pra mim é um prazer. Isso não é um trabalho demais. Eu sou muito feliz fazendo isso. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. E hoje... volta naquele ponto que eu te cortei de novo. Isso, e trazendo essa experiência internacional. Exato, e trazendo de volta um pouquinho do que eu vi lá fora, é que as grandes oportunidades que nós temos aqui no Brasil, é que quando nós temos aqui, Alex, o hábito de falar assim, mas eu tô fazendo certo, eu sempre fiz certo, e é assim que eu tenho que te entregar, mas eu nunca te perguntei. Se é assim que você quer receber. E essa relação cliente-fornecedor, ela não acontece só entre comercial e o cliente. Ela acontece dentro das fábricas. Sim, então, uma coisa que eu tenho sentido. A gente tem um gap na comunicação de que fala o seguinte, o que você precisa receber? E aí, tem grandes pessoas aqui em Santa Catarina, sobretudo, que estão fazendo um trabalho muito legal com as lideranças. E isso é sensacional. E a gente está começando a ensinar eles a tratarem um com o outro do tipo, o que você faz? O que eu preciso que você faça? Sim. E na qualidade, nós temos isso como é o nosso pilar. Né? Quando eu falo assim, eu preciso de um fluxograma. Preciso de um fluxograma para quê? Para dizer para mim quais são os processos? Não. Eu preciso que me diga o que tu precisa receber. O que é crítico para você? Então, você vai ouvir muito eu falar quais são os pontos críticos. O que é ponto crítico? Ponto crítico é assim, a partir do momento que sai, eu recebo, tem que atender os meus critérios, como setor. Eu te encaminho, eu tenho que atender os seus critérios. Sim. Então, isso eu aprendi muito. E não só de lá, mas auditora ISO 9001. Me formei em auditoria e líder pela SGS. Fiz Lean, especialização em Lean. Fiz especialização em Black Belt. Então, assim, quanto mais eu juntava o que estava acontecendo, o que eu tinha visto e o que eu estou vendo agora... Então, a história da Milena e a história da Texapex, ela é praticamente a mesma história. Porque nada mais é do que uma pessoa que era uma menininha, tá? Magrelinha, um monte de homem. Passei um monte de humilhação. Os professores chegavam a perguntar assim, mas o que vocês estão fazendo aqui? Então, eu fui daquela época do que você está fazendo aqui, porque a engenharia não é para mulher... Né? Vai fazer aula de moda, vai fazer... E como desmerecer também quem faz moda? Então, isso para mim era muito revoltante. Entendi. E eu falei, eu vou continuar esse negócio. E me formei em 5 anos. Não foi fácil. Porque a parte financeira nossa foi muito difícil. Então, hoje, a história da Milena e a história da Texapex, ela está toda embasada em muita luta. E quem me conhece sabe. Desistir não faz parte do meu dicionário. Eu acho que a gente é muito sortudo aqui. Quase todo mundo que a gente entrevistou não até faz hoje parte. Tem esse mindset, tá? E eu vou te dizer uma coisa. Nós tivemos 2 episódios atrás do Itamar, da Cotton Star. Depois nós tivemos a Carla Vivian, que era da C&A, depois está na Ering.
E sabe uma coisa que você trouxe agora há pouco, que para mim faz todo o link com a conversa que nós tivemos com ele, então, com eles, né? Você que está nos assistindo, volte lá nos episódios anteriores, se você não assistiu, e ouça para vocês verem como tudo na vida é como a vida da Milena. A gente não se desenvolve se a gente não procurar as correlações, interligar os conhecimentos, interligar as partes e saber da onde a gente quer ir, para onde a gente vai, é feito assim, olha, o que você precisa? Quais são tuas dores? É isso. Entender as dores um do outro para que a gente possa construir o resultado final em conjunto. Perfeito. Nem que a gente se mate aqui na mesa. Eu tô precisando disso. Não tem problema. Mas a gente sai da sala, ninguém tá brigando um com o outro. Isso é uma coisa engraçada, né? Isso. Fora do Brasil, e você deve ter vivido isso na Decathlon, você tem gerentes sentam numa mesa, você vê um quebra-pau desgraçado. Acabou, eles levantam, vão pro bar tomar uma cerveja. Sim. Ou tomar um cafezinho juntos, numa Sim. boa, porque eles não estão brigando, eles estão brigando pelo resultado. Exato. Cada um está brigando para que a parte dele seja bem feita e que ele entregue também uma parte bem feita. E aí, Alex, outra deficiência que a gente também tem muita oportunidade no Brasil e é algo que com os meus clientes eu tenho falado muito. Eu chego nas empresas, a gente tem muito a ideia do quando você fala lá fora, né? Por que os caras se reúnem e eles chegam numa conclusão? E eu vivenciei essas mesas de negociações. Por que eles saem com uma decisão? Porque eles estão embasados em... Tem uma coisa que são os indicadores. Legal. E quando você fala com os caras, eles sabem onde eles querem chegar. E eles sabem o que está fora. E onde eles têm que tratar. O que nós aqui ainda derrapamos? A gente tem 300 indicadores que nenhum fala com a estratégia da empresa. Então, assim, qual a estratégia da empresa? Se ela está dizendo que ela coloca 2% de não qualidade, como que eu posso ter 7%? Não faz muito sentido, né? Como que eu posso falar que ela pode me dar 5%? Aquela área ela pode ter 5% de não qualidade. Então, assim, você vê indicador, todo mundo sai fazendo um monte de indicador. Os indicadores não estão correlacionados com a estratégia e não são baseados em 4 pilares básicos, que são produtividade, custo, relações humanas e qualidade. Você, na tua visão do negócio, olhando para o negócio têxtil no Brasil, pela experiência que você tem, com tudo que você tá vendo, você acredita que a forma... Porque uma conclusão que a gente chegou, e o Itamar reforçou, todo mundo com quem eu conheço diz é o seguinte: o fio custa para todo mundo mais ou menos a mesma coisa, o processo custa mais ou menos a mesma coisa. A eficiência é o que faz a diferença, é onde mora o lucro, vamos botar assim. E as empresas, para sobreviverem, precisam ter lucro. Ponto. Aliás, eu costumo dizer que a primeira etapa da sustentabilidade, que é a palavra do momento, né? Todo mundo preocupa com sustentabilidade, é o negócio ser sustentável. Ser sustentável. E para ser sustentável tem que dar lucro. Tem lucro. Exatamente. Até porque senão não tem investimento. Exatamente. Não tem capacidade de crescer, não tem capacidade de desenvolver. Então, assim, como você vê essa questão da eficiência nos modelos de produção brasileiros hoje? Então, hoje, dentro da nossa metodologia, e é isso que eu gosto de abordar, é que no modelo de negócio em que você só trabalha a eficiência por si, ali, daquela área, daquele setor, daquele maquinário, melhorar aquilo ali, você pode ganhar. E você vai ganhar. E tá tudo. E é um ganho ali. Só que se eu não correlacionar desde o começo da criação daquele produto, eu vou perder em algum processo. Aquele cara eu posso ganhar. Então, hoje, no Brasil, o que a gente falha muito? E aí tem consultorias, inclusive, que dá muito certo, e tem outras que eu tenho que parar no meio do jogo. Porque é difícil de entender, inclusive, a importância de ter uma viabilidade técnica. O que significa isso? Quando você fala assim, Milena, eu pego um produto na mão, independente se você está no Brasil ou fora, eu pego um produto na mão, eu quero descobrir o que é aquilo, o que você está falando. Isso é viável fazer? Sim. Não é isso? É isso mesmo. Eu tenho capacidade de tecer esse fio? Eu tenho capacidade de ter essa tinturaria? Quem será que consegue fazer esse acabamento? Porque o fio eu sei de comprar. O elastano eu sei de quem levar. Agora, e o resto eu consigo fazer? E quem consegue fazer esse tipo de costura para ficar boa no corpo depois? Você entende? Então, o que você está fazendo nessa viagem? Você está fazendo com que aquilo se torne viável. Sim. Hoje, onde que a gente bate muito e está muito caro? Por que no Brasil, hoje a confecção no Brasil está muito caro? Ninguém, Alex, para discutir isso.
É um tal de que eu quero lá e eu mando aqui dentro. Não conversa com o pessoal de qualidade, não conversa com o pessoal de produção para saber se nós temos o know-how daquilo ou se você tem tempo de descobrir, achar aquela solução. Eu como estilo, eu quero aquilo, porque aquilo vai fazer a diferença. E é uma oportunidade de venda no Brasil. Então, a gente tem que correr atrás disso. Quanto tempo eu tenho para correr atrás? Quando chega, o pedido já está lá no PCP das empresas. O cara não sabe o que vai produzir. Mas você sabe que a gente tem diversos desafios, né? Hoje, como confeccionista no Brasil e nas conversas como a gente tem tido com as empresas, confeccionistas, até com, por exemplo, uma correlação que eu fiz na conversa com a Carla, né? E com o Itamar também. Estou mencionando esses dois casos porque aí eu tenho um varejista numa mão e um confeccionista na outra de PL, né? A confecção de PL, na verdade, ele não tem setor comercial. O setor comercial dele é o varejista. É o varejo. Então, assim, a gente tem que entender que a estratégia dos dois é integrada. Porque esse precisa desse para vender e esse precisa desse para produzir. Perfeito. Nós estamos numa corrida para conseguir fazer produções cada dia com lead time de produção mais curto, né? E com qualidade. E com qualidade. Porque a gente não tem tempo de errar para voltar para trás no processo. E se errar, perde o processo. Isso. Então, eu vejo que tudo isso, no fim das contas, remete à história que você trouxe da cultura. É perfeito. Porque se a gente não cria uma cultura onde, desde o princípio do processo, todo mundo está pensando no fim, você não consegue fechar. É isso. E como que eu faço para todo mundo pensar no fim? Então, assim, hoje é comum a gente chegar nas empresas e eu vou dar um exemplo da minha vida aqui. Isso é comum. Precisamos fazer um fluxograma. Mapear os pontos críticos e os pontos que vão ter indicadores. Ah, tá bom. Então tá, vamos fazer. Como assim? Nós que fazemos, não é o consultor? Não! Não! Eu não sei a dor do cara do corte. Então, para fazer esse trabalho, é um trabalho de 50 mãos. Não é um trabalho de 2 ou de 4. Não vamos fazer um trabalho a 4 mãos. Não sou eu e o cara da qualidade que vai fazer junto comigo. Não! Não! E hoje é muito comum você chegar na empresa e falar, não, mas quem faz o fluxograma é o pessoal da qualidade ou da melhoria contínua. Não, porque quem fez o procedimento é a pessoa da qualidade. Gente, não! Começa que quem fez o procedimento foi o pessoal da qualidade, ele não atua no setor, não tem como fazer procedimento naquele setor. O que a qualidade é? A qualidade nada mais é do que um servidor. Nós só estamos, primeiro assim, para que nós agregamos valor? Não. A qualidade não agrega valor. O que a qualidade faz? Ela tem que dar suporte para solucionar e para que não deixar que o erro se estenda. Para não deixar com que o erro chegue até a próxima fase. Consumidor final. Então, a ideia é que, para você garantir qualidade assegurada e desenvolver a cultura, que não é de hoje para amanhã, no mínimo 2 anos para mudar essa sua cultura, primeiro contrate pessoas que estejam alinhadas com seus valores. Contrate pessoas não baseado na sua cultura de agora, baseado na cultura que você quer desenvolver. Contrate pessoas que estejam 2, 3 anos além de você. Para que aqueles caras te puxem para uma régua para cima. Porque é muito fácil. E aí entra muito ego. Porque contratar pessoas que sabem mais do que eu dói muito. Então, o quanto que nós estamos preparados para trazer pessoas de alta performance? Você sabe que agora que você tocou nesse ponto, você sabe que a palavra alta performance ultimamente tem bombado a minha cabeça. Porque eu vendo muito bem, mas eu me cobro em alta performance. E eu penso que todo mundo vai ter que começar a integrar e entregar conteúdo de alta performance. Não conteúdo que eu digo é assim, o meu propósito de fazer isso é este. Tenho que fazer o melhor que eu posso, não posso ser medíocre, não posso e me nivelar pela média. Não. Se eu quiser ser uma indústria que vai... se posicionar de maneira diferente, eu tenho que agir diferente. Tenho que ser... alta performance, todo mundo. É simples assim. E todo mundo pensar igual. Isso. Deixa eu te abordar aqui um tema que eu acho que é... Quais as metodologias e ferramentas que vocês na TexApex, têm implantado e como vocês veem isso? Eu acho que estou querendo trazer um pouco para quem está nos assistindo, para que vocês possam entender qual o diferencial que a TexApex trouxe para o mercado onde ela está inserida.
Você estava me contando antes que vocês hoje são a única empresa que tem todos os certificados de qualidade para... 100%. Qualidade segurada 100%, né? Nas auditorias. Então, a gente conseguiu. Quais as ferramentas que precisam para isso? Dá um overview para as pessoas com o maior prazer. poderem começar a se posicionar onde elas têm que chegar. E aí vão procurar a TexApex para isso. É assim, ó, a TexApex, surgiu a TexApex, quando eu trabalhava na Decathlon, eu tive uma transição para trabalhar aqui em Santa Catarina, né, de onde estamos gravando. Então, estava em Santa Catarina. Quando eu estive em Santa Catarina, eu tinha que voltar com o projeto. Depois de um ano, eu tinha que voltar com o projeto para São Paulo. E eu falei para a Decathlon, minha filha tinha 1 ano e meio. Meu esposo trabalha em empresa internacional de high, sabe? O negócio de performance dele é lá em cima, ele só fala disso o dia inteiro. E ele falou, não, vamos continuar aqui, porque o dele é remoto, a vida toda eles trabalham remoto, automação industrial. Falei, tá bom, vamos tentar ficar. E fiz o combinado com a Decathlon. Vou fazer o seguinte, né? Eu vou tentar ver se dá certo. Milena, ok. Se não der, você tem espaço aqui com a gente. E eu amo essa empresa e as pessoas que estavam lá daquela época, ainda dos 20 anos atrás, que são poucos que restaram, é demais da conta. Uma gratidão, assim, infinita. Você sabe que isso, sabe por que você enxerga dessa forma? Na minha forma de ver, é porque ela transformou a tua vida e transformou a vida de quem está envolvido com ela. É demais. Então, assim, ó, como... Eu me permiti ser transformada. Isso. As oportunidades estavam lá, eu só abracei. É isso aí. Mas é o que a gente falou em alguns episódios atrás aqui. Para que você tivesse essa oportunidade, você tinha que estar aberta, preparada e no momento certo, no lugar certo. E isso aconteceu contigo. Por quê? Porque você foi atrás. Não, e Alex, eu não estava preparada. E aí que eu deixo o recado. Nem sempre a gente está preparado. Na verdade, a maioria das vezes nós não estamos preparados. É igual ser mãe. Tá preparada para ser mãe? Você acha que tá preparada? Na hora que o neném nasce, não para de chorar nunca mais. Você fala, meu Deus, não para de chorar. Como que eu faço? Já tirei a roupa, já dei leite, já fiz isso, já fiz aquilo. Cobri, descobri. É isso. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Porque assim, Deus não coloca algo na tua vida, o universo não te disponibiliza algo que você não consegue. Show. Você pode não querer. É uma decisão Concordo tua. Mas eu não estava preparada. Em muitos momentos eu não estava preparada. Eu não estava preparada para sair da casa dos meus pais. Eu não estava preparada para fazer uma engenharia e contar com um monte de homem. Eu não estava. Mas as coisas foram acontecendo. E isso me traz aqui quem eu sou. E essa força, essa vontade, essa garra de falar, pessoal, não desista. Sabe? Todo mundo tá vendo o teu sucesso, mas ninguém sabe o passo a passo que tu passou para chegar lá. Então, é isso que eu tô falando. É dessa história. Então, a TexApex vem com uma a gente nunca ficou sem cliente, graças a Deus é uma empresa que continua expandindo, mas com essa mentalidade. E eu consigo trabalhar e dar resultados com empresários, e aí fala o método da TexApex, não adianta se o empresário não quiser. E aí, Alex, querer não é pagar pra gente fazer. Querer é ele estar presente, é ele discutir, é ele estar disposto a mudar. Dói, Alex, porque ele faz assim há 30, 40, 50 anos. Dói muito. Ele tem que estar muito preparado. Ele tem que estar preparado para mexer, às vezes, na diretoria dele. Ele tem que estar preparado para mexer do alto executivo à operação. Quando você trouxe agora há pouco o tema da cultura, né? Quando você olha uma cultura lá na frente que você quer ter, você tem que ver se as peças que te trouxeram até aqui são as peças que vão poder continuar com você. Perfeito. Então, só que isso realmente... eu te digo assim, ó, todos nós somos seres humanos e a gente se apega ao que ele colega, aquela pessoa que faz. É gratidão, chegou até ali contigo, chegou até ali contigo. Só que talvez ele não esteja preparado para chegar aonde você tem que chegar, porque também tem o empresário tem uma posição muito solitária nessa hora, né? Muito. Ele tem que tomar aquela decisão, bom, eu sou grato, mas eu vou ter que mudar, porque se eu não fizer isso, não é só esse que vai perder, pode ser que eu perca a empresa inteira. Então, tá na hora de eu fazer alguma coisa. Só que, aonde a gente falha aqui? E aí, gente, essas empresas internacionais são muito boas nisso. Elas avisam com antecedência. O que significa isso? A gente não sabe fazer um bom feedback. O que é uma boa relação de feedback? Não, mas a gente conversa a cada 6 meses. Não, a gente fala uma vez por ano. Existe um contrato de acordo, né? Esse contrato que você tem com teu diretoria, com seus gestores, com seus líderes, com seus supervisores, com seus coordenadores e com o seu operador é um contrato numérico do tipo
qual a eficiência que a gente tem que ter, quanto que a gente tem que tirar por dia. Número, resultado. E tem uma parte humana, que é, cara, a gente está pensando em chegar lá. Para isso, o que você precisa fazer? O que você está disposto a fazer? Eu estou disposta a fazer o curso disso, fazer aquilo. Ó, a empresa consegue te ajudar com isso, mas o resto da empresa não consegue. Não nesse momento. Não, mas eu vou fazer por conta. E aqui, nós esperamos, daí a César, espera. E não é. Então, infelizmente, a gente quer muita coisa, só que o que nós estamos fazendo para mudar? Sim. Então, hoje, quando a gente fala assim, tá bom, eu não preciso deixar, eu quero fazer essa transformação cultural dentro da minha empresa, inclusive na minha vida, porque é uma tua vida, vai mexer na tua vida. Sim. O que eu preciso fazer? Eu vou descartar as pessoas que estiveram comigo até agora? Claro que não, mas eu tenho que colocar para ela e escrever. Escreve, ó, quais são os valores pra gente? Porque todo mundo coloca valor pendurado na empresa, né? Coisa mais linda. Quando você vai ver ali, ó, empatia, não tem nenhuma ética, então nem se fala. E começa. Pessoal, o que nós estamos fazendo para garantir isso? Então, a primeira dica que eu já dou é: faça um acordo com o seu time de alta performance, começa com a direção e ali a gerência de alta gestão. Desdobre as estratégias para o nível tático. Primeiro entenda a sua estratégia. Sua análise SWOT tem que estar muito clara. A sua missão, os seus valores têm que ser desdobrados em todas as áreas. Na linha tática, o operador tem que saber falar todo dia. Não, o cara tem que saber. Isso você está trazendo um ponto que eu acho extremamente relevante. Eu tenho um MBA de gestão estratégica como jornada contínua, que eu fiz na Fiesc, que é por onde eu fiz aquela imersão, né? Existe algumas poucas empresas que aqui da nossa região que fazem um planejamento estratégico envolvendo a empresa toda. A empresa! Porque o planejamento estratégico não é para ser feito só, já reúne 10 diretores ali, ou 5 diretores e 3 gerentes, e ali está feito. Isso aí, se tem empresa que já faz isso que eu falei, já é bom. É muito. Já é bom. Mas, assim, ó, normalmente é o quê? Eu e você sentamos na sala e falamos, ó, nós esse ano... Vamos crescer tanto, faturar aí, mal vamos fazer um orçamento. E depois eles vão pegar isso daí e guardar dentro da gaveta para eles. E ninguém sabe. E ninguém da empresa sabe. Mas nós vamos cobrar todo mundo. Exatamente. Nós vamos cobrar todo mundo. E aí eu acho que você trouxe um ponto muito importante. Quando a gente fala de qualidade, acho que talvez até na qualidade da informação que é passado. Isso. É aí que a gente começa. Então, a TechSapex, onde ela entra? É assim, qualidade não é... Assim, o que é qualidade segurada? Eu vou garantir que todas as minhas etapas, minhas áreas de apoio, minha etapa produtiva, estou garantindo a qualidade entre elas. E o que é garantir qualidade do processo? É garantir qualidade de informação, a checagem, não pular a etapa obrigatória, porque o pedido é para ontem. Não posso pular. Porque vai custar muito caro se chegar no meu cliente, o cliente devolver. Então, assim, isso custa muito caro para todo mundo. E outra, meu cliente é satisfeito. Então, a comunicação e como se comunicar. E aí, nós somos muito bons comunicadores aqui no Brasil, né? Nós somos ótimos, porque a gente fala para os cotovelos. Então, nem se fala. Sim, então, você conversa, fala tudo. E o que você falou de verdade que foi útil para o outro? Então, o que eu digo bastante todo lugar que eu passo, o legado primeira coisa, tem que investir no software. Se você não tem um software, você tem que ter planilha de Excel, mas não adianta não fazer. Mapeie o que você está fazendo. Verifica onde você falhou. Trabalha com ferramenta. Milena, que ferramenta que vocês trabalham? Fluxograma, Pareto, Ishikawa, 5 porquê, matriz Gucci, matriz de prioridade para eu não sair fazendo ação de tudo. Aí sim, vou pensar em 5W2H. Mas assim, e aí nós paramos por aqui. Fizemos isso muito bem, parabéns. O que a gente não faz depois? A gente não checa. Quantas vezes a gente vai lá verificar se aquilo que a gente propôs, que a gente treinou, está acontecendo? A gente não tem. Mas isso está ligado com aqueles números dos KPIs que as pessoas não monitoram corretamente. Por isso. Né? E a gente aqui no Brasil, você já ouviu falar de indicador e contra-indicador? Fala mais. O que é a ideia do indicador e do contra-indicador? É todo indicador. Exemplo, nós temos que ter nosso cliente, nós somos confeccionistas e o nosso cliente tem que garantir a pontualidade dele em 97%. O que faz com que eu perca aquela 97%? A qualidade. Se for inspecionado e reprovado, a gente vai perder os 97%. Sim. Então, o que eu tenho que levar junto para todas as áreas? Todo mundo tem que ter 97% de qualidade, de pontualidade e 98% de qualidade. Porque se eu falhar nesse cara... E esse é o contraindicador. Por quê? Porque o que acontece hoje? Aqui eu peço 97% e aqui eu libero 80%. Isso eu vejo acontecer bastante. Eu vou impactar...
E aí eu não impacto só a entrega. Eu vou impactar a relação comercial, porque depois eu tenho que ligar pro cara, pedir pra me dar uma concessão, aquela história toda, se aceita o pedido. Eu vou ter que pagar multa. Eu tenho uma relação que a estilista fica acabada. Os compradores morrem de raiva, com certeza, porque ele tá preparando um espaço para ele disponibilizar aquele produto não chega. Aquele metro linear custa muito caro. Exatamente. E ele preparou para ter o teu produto e ele não vendeu. Então, assim, o que a gente fala? Todo indicador, quando você pensar nisso, você fala, quem é o cara que vai me sobrepor a isso daqui para eu garantir que os dois andam junto? Chega lá no time do corte, o que você tem que fazer? Chega no time da costura, tem que produzir 300 peças hora. Acabou. Só que aí você olha, tá desse tamanho aqui, ó. Sim, de conserto. De conserto! Ou o fornecedor está xingando e devolvendo o lote, ou foi reprovado pelo cliente. Então, assim, que momento que você parou lá na sua oficina de costura? Agora, não são todas. Claro que tem umas que, inclusive, pagam só com qualidade. O que sai da revisora com qualidade. Volta e não vão pagar. Aquilo não contabiliza na hora. Isso é uma cultura de qualidade. E estou falando de empresinhas, às vezes, que tem 5, 6 pessoas já pensando desse jeito. Então, a cultura da qualidade, ela tá aonde? Em pensar no outro, isso dói. Isso dói. Pensar no outro. Pensar que o outro precisa receber da melhor maneira para que ele agregue valor. Agregar e entregar a parte dele. Na data certa e com qualidade. Então, trabalhar a cultura da qualidade é trabalhar esse contexto todo de boa comunicação e comunicação com dados. Mapeada, quais são os processos, quais são os indicadores que nós todos vamos trabalhar e todos têm que estar nessa sala. Não podemos estar só nós dois aqui. Nós temos que chamar o responsável da costura, o responsável do corte, o responsável das estamparias, temos que chamar às vezes um fornecedor de fio. Você sabe que eu já vi, eu vou trazer uma informação que eu já vi em algumas fábricas, os caras dizendo, mas a qualidade... Executar com qualidade está me atrapalhando. Como é que pode? Como que pode? Né? Mas eu já vi gente dizendo. Ou dizendo que, por exemplo, a inspeção de qualidade é algo que... mas essas inspetoras, elas não aprovam nada, mas a hora elas aprovam. Porque as pessoas não entendem justamente o contraindicador. Ela tem hora que não aprova porque ela está fazendo o trabalho correto. Mas, às vezes, ela é obrigada a provar porque ela sabe que o cara está esperando aquilo chegar e está abaixo da qualidade, mas está aceitável, entre aspas, ou seja, prejudicando a relação comercial. E aí, quando você vê, daqui a um pouco, por exemplo... É o cliente devolvendo na loja. É o cliente devolvendo na loja. 80% da venda de tudo que é vendido nesse país, 80% é vendido no saldo, no sales. É isso mesmo. No saldo não, né? No sales. Sim. Então, são resultados... financeiros muito ruins que fazem uma indústria não produzir aquilo que ela poderia. Exato. Aí a gente tem aqui uma outra dor que é muito recorrente em quem visita a gente, que é a falta de mão de obra. Sim. E aí a gente diz uma coisa aqui no Texto Inspira, como é que você quer que o teu filho permaneça nesse negócio se você chega em casa e fala mal do texto o tempo todo, fala mal do negócio. Veja só, olha aqui, olha a história da Milena, vê a Milena como fala motivada, feliz com o que ela faz, qual a relação que ela teve com o mercado texto, vê se o mercado texto é ruim. Não é. Não é. O mercado texto não é ruim. Não é. Então, o que é importante? A gente vê que a gente está num mercado altamente competitivo em termos globais. Desafiador, onde a gente pode revolucionar através de um trabalho profissional, porque eu acho que também é um negócio que a gente tem que melhorar no têxtil brasileiro. A gente é amador. Sim. Nós somos bons, mas somos amadores. A gente, por exemplo, se fosse numa indústria de carro, tudo que você fala, que você faz na Texapex, se fosse numa indústria de carro, era obrigatório. Foi lá que eu comecei. Foi lá que eu comecei. Meu estágio foi indústria automobilística. Então, assim, para mim, eu fui da indústria automobilística. Quando eu fiz lá atrás, há muitos anos atrás, que eu era do laboratório, era para Marinha, Exército e Aeronáutica. De lá eu fui para automobilístico. E de lá eu fui para esportivo. Então, eu tava com a régua. Então, dá para fazer. E dá para fazer aqui no Brasil.
Se as montadoras conseguem chegar onde estão, nós vamos conseguir e a gente vai conseguir. Sim. O que a gente tem que fazer? Garantir que dentro do teu processo, você mapeie as coisas certas. Não gaste energia com coisa que não precisa gastar. Sabe? Vai primeiro na onde está sangrando. Estanca. Depois que estancar, você volta. Só que também não adianta, Alex, você chegar na empresa e ela querer de hoje para amanhã que o número dela mude. E ela quer em 6 meses que o número dela mude. Não, ela tá lá 10 anos fazendo errado, 30, e ela chega em 6 meses, ela quer arrumar tudo. Ela quer que no final, daqui 6 meses eu quero que o meu número do meu inspeção lá, da empresa contratada, melhore. Só na ponta? Vou deixar por quê? Só para a revisora tirar o que é defeito e o que não é? Mas então vamos ter quebra de carteira. E quebra de carteira é muito alta, porque num pack de 10 peças, uma peça eu deixo de faturar 10. Eu não deixo de faturar uma. Eu deixo de faturar 10. Sim. Então, é caro para todo mundo. Então, assim, o que nós estamos fazendo com a não qualidade, né? Quanto custa? A gente sabe o custo da não qualidade das empresas? Você sabe de onde está indo o seu dinheiro, você não está enxergando, às vezes, onde está indo o dinheiro. Então, trabalhar sabendo o quê? Para ter uma mudança cultural, tu vai começar lá nos padrões de fio, falando com o confeccionista, lá nos padrões de fio, trazendo seus fornecedores de fio, verificando o que você consegue, testando, homologando as tecelagens, trabalhando com elas, indo nas tinturarias para quem produz, indo na tinturaria, acompanhando, delimitando com a tinturaria, fazendo combinado com a tinturaria. Olha, eu estou fornecendo para tal empresa e para essa empresa isso é tão importante. Não, ele tem que saber para quem é o teu cliente. Eles não sabem. E é um caso. Eu que sabem. Justamente faço todo esse trabalho de vender o fio, depois de acompanhar ajudar, algumas malhas, desenvolver. E às vezes vender o PL de roupa esportiva. Perfeito. Realmente, esse é o trajeto todo. Inclusive, eu vou te trazer uma coisa que me ocorreu aqui enquanto estava falando. A gente, às vezes, faz um esforço comercial imenso para abrir novos clientes e aí a gente perde um cliente porque a gente não tratou a qualidade e não entendeu o que ele precisava lá na ponta para ele continuar performando contigo. E você perde esse cara. E aí você gasta um monte para arrumar um novo cliente e você perde aquele que você já tinha. Era tão fácil se você mantivesse, cuidasse, desse aquela atenção. Esse é um ponto do comercial hoje é uma dor. Que eu tenho trazido muito para os meus amigos, para as empresas, para quem eu trabalho. Gente, temos que cuidar bem do cliente que a gente tem. Ele tem que se sentir bem atendido, ele tem que estar com o padrão dele ajustado, a gente saber qual é o padrão, o que ele precisa para entregar para ele o melhor. Claro, existem uma série de dificuldades. Não é fácil. A gente está aqui para administrar justamente essas intempéries, né? Vamos colocar assim. Mas, se a gente tiver essa mentalidade, essa cultura que você está trazendo, a gente olhar para a ponta, falar, eu preciso colocar essa roupa lá no melhor preço, da melhor forma na hora certa. Na hora certa, ele vai conseguir vender. Se ele conseguir vender, ele vai performar, ele vai comprar mais de mim. Simples assim. Ponto. Simples assim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que me ocorre. Eu vejo muitas fábricas inchando demais na desculpa de querer ter qualidade. Você acha que esse é um mal necessário ou as pessoas interpretam colocando processos demais para tentar atender? O que eu vejo? A gente coloca, em alguns momentos, processos demais, mas eu deixo passar o básico. O básico. Vamos dar um exemplo na prática. Criamos o processo, temos uma máquina de corte automática, temos uma relaxadora, temos uma revisora automática, tá tudo automático, tudo bonito. Cortamos e fizemos um pique de 0,5. Só que lá, na minha costura, tinha que ser de 0,2. Aonde que nós falhamos? Criamos, compramos, investimos, temos pessoas, passamos, temos uma inspetora de corte, tá lá olhando, verificando. O que a gente falhou? A gente não determinou o quê? O critério. O que acontece? Por que a gente está falando cada vez mais... É necessário controlar? Claro que é necessário. Só controlar custa caro. Controlar custa caro. A partir do momento que eu tenho padrão estabelecido, eu só garanto que o meu padrão está sendo feito. Exemplo. Se eu virar para o corte e falar, corte, eu preciso que... O pique tem que sair de, no máximo, 3 milímetros.
5 tá dentro ou tá fora? Tá fora. Pronto. É simples assim. Então, assim, não precisa chegar lá na costura para ela dizer que não tá conseguindo. E aí ela vai ter que comer mais, porque aí vai ficar menor e aí vai ser reprovado por medida. O que a gente está falando? Independente da quantidade de pessoas, aonde que a gente falha é determinar de critério. Quando você fala no esportivo, há 20 anos atrás, 10, 15 anos atrás, nós desenvolvemos uma tabela de especificações mínimas que já se falava lá no esportivo que, para aquele tipo de produto, ele tem um tipo de encolhimento. Vou te dar outro exemplo. A gente começa a colocar um monte de processo que é uma ribana. Qual que é a função da ribana? Por que a ribana foi construída? Senão pode ser uma meia malha. Qual que é a função da ribana? É a sanfona. E a gente quer que ela encolha só 5% na largura. Só que aí você usa ela o dia inteiro e coloca ela pra lavar, tua mãe vai te xingar. Vai falar assim, pelo amor de Deus, olha aqui que porcaria essa blusa aqui que eu comprei. Tá aqui toda desbeiçada. Eu aqui, gente, falando desbeiçado, mas é assim, tá tudo desbeiçado. Mas ela desbeiçou. E desbeiçou. E aí, tu fala assim, mas por que isso? Porque é óbvio, ela é uma ribana. Ela tem que... Não tô falando comprimento, mas a largura você tem que trazer, porque depois quando eu colocar ela de novo, eu tenho que me sentir confortável. Exatamente. É que a gente, às vezes, no projeto, não faz o que... Por exemplo, até por desconhecimento das bases, por desconhecimento, do comportamento... Por ego, por falta de conhecimento das cabeças pensantes que estão nessas tomadas de decisões. Né? Eu tomei uma decisão porque eu quero deixar um histórico nessa empresa, vou deixar um legado e vou fazer isso acontecer. Ótimo! É isso, nós temos que fazer acontecer. Mas em que momento que nós ouvimos toda a cadeia? Em que momento... E aí tem uma grande magazine que está fazendo isso, que isso para mim está sendo fantástico, que é colocando todo mundo que eu tô amando de fazer isso, que é colocar todo mundo, é do fio, o cara da tecelagem, da tinturaria, o confeccionista, todo mundo falando, precisamos melhorar o encolhimento, precisamos melhorar isso ou aquilo, como que nós vamos fazer? Ou seja, o objetivo dela está sendo integrar toda a cadeia. É isso, porque senão não funciona. É a mesma coisa que tem que fazer na nossa confecção. Não é nós na nossa sala discutindo. E aí, assim, todo mundo sempre tem reunião de gerência. Sempre tem reunião de gerência. Uma vez por semana a gente se encontra os gestores. Em que momento você fala isso tudo pro teu time? Não, uma vez por mês só que eu paro o pessoal. Em que momento que você vai transmitir para ele o que está sendo falado? Em que momento que você vai desdobrar pro teu operador, na linguagem dele? Simples. Nós precisamos ter eficiência lá. Pessoal tático, estratégico e tal. Precisamos garantir, no máximo, 2% de quebra. Que momento que eu falei isso pro meu operador, hora a hora? Porque pro operador, se eu falar para ele no mês, é muito longe. Lógico. Eu tenho que trazer para ele hora a hora. Que hora a hora a gente tem que garantir isso, que a gente tem que produzir dessa maneira. Você entende? Então a gente não desdobra para a operação e joga no ar tudo. Então hoje, independente se eu tenho muita gente na empresa, ou pouca gente, talvez seja um mal necessário em algumas empresas. Outras já estão conseguindo fazer muito autocontrole, muito bem feito. A partir do momento que você determina que ali é teu ponto de check da tua área, e você tem que lançar os dados já direto no sistema, por favor, já lança ali direto no sistema, já fotografa, já deixa lá, coloca teu dedinho, passa para frente. Claro que em algum momento eu preciso olhar. Claro que em algum momento... É o famoso PDCA. Na ISO, começa lá ISO com PDCA. Você pode dar DMAIC, PDSA, o nome que tu quiser dar. Mas no fundo é o quê? Se você pediu para fazer, verifica se está acontecendo. E se não está acontecendo, o erro está onde? O processo não foi bem descrito? O operador teve uma outra ideia? O operador não está bem treinado, talvez não entendeu muito bem o que foi falado? Em que momento eu avaliei a eficácia do que eu passei? Então... Independente se a empresa está com muita gente, e tem gente que está trazendo, talvez seja necessário até um certo ponto. Depois que você cria cultura da qualidade, o operador que entra na tua empresa, ele já sabe no mercado que trabalhar na tua empresa é diferente. Aí que eu acho que realmente é essa mudança que precisa acontecer. E o mesmo acontece quando eu vou te contratar. Porque eu falo, você veio daquela empresa? Exatamente. Nossa, que bom, eu quero contratar uma pessoa que vem daquela empresa. Sim, porque ele sabe que a pessoa tem... Exatamente. Tem valor no mercado. Eu achei isso que você colocou até agora, é o valor do profissional também. E eu acho que... Lembra que a gente, alguns minutinhos atrás, falou justamente sobre... ganhar profissionalismo, deixar esse amadorismo de lado. Eu acho que o profissional tem que entender, inclusive isso, de que ele se preparar para esse novo momento, onde ele vai entender essa qualidade total do processo, as entregas que têm que ser feitas,
e saber que o que ele recebe tem que estar bem feito e o que ele entrega tem que estar bem feito para que a gente chegue no resultado futuro, ou no resultado desejado, é o que vai fazer a diferença no futuro. E aí é que eu digo faço aquela conexão com aquele momento que eu disse que muita gente quer largar o setor, né? Gente, se você for um bom profissional, você vai começar a chegar a essa alta performance. Se você chegar a essa alta performance, você vai ver um setor magnífico de trabalhar. Sim. Você vai começar a ser valorizado globalmente. Você vai ver uma indústria que vai crescer a passos largos globalmente. E eu acho que a gente vive no Brasil nesse momento um monte de oportunidades para isso. Com o nearshoring, com a questão da sustentabilidade. Perfeito. Então, assim, eu acho que entender que nós precisamos ser profissionais e que parte do profissionalismo nasce na qualidade, nasce na cultura, nasce do desenvolvimento e da busca contínua de aprendizado, é tudo para que a gente chegue na eficiência necessária para a gente ser competitivo globalmente. Sem dúvida. Pensando nisso, né, Milena, conta para mim, como é que você vê esse futuro? Como é que você vê a Texapex no futuro? Quais são os desafios? Também, como seria, dentro da tua visão, o mundo de desenvolvimento futuro do têxtil? O que eu vejo e está acontecendo já, esses últimos 5 anos já me trouxe muita... Eu percebi muita mudança nas empresas. A primeira coisa, tanto para a Texapex quanto para nós têxtil, a gente tem que se adaptar à automação. Nós temos que nos adaptar à tecnologia. A gente não tem como desenvolver sem estar com a tecnologia do nosso lado. A nossa indústria, ela é manual, ela tem a arte de fazer coisas à mão. Então, a gente tem uma artesã junto com uma 4.0, mas a gente não consegue mais dizer não para a automação. Sim. Então, trazer para o nosso Brasil possibilidades de crescimento onde a tecnologia está junto conosco e estudos. Esteja disposto a fazer algo diferente para que você se torne amanhã um futuro Portugal. Para que a gente consiga amanhã também ser referência em texto e sair as pessoas do lugar onde estão e vir aqui nos visitar, porque já fazem, nós temos boas empresas aqui. Temos grandes referências no Brasil já. Você sabe que eu não sei quem foi, talvez até a nossa próxima convidada, Amélia Malheiros, que disse que escutou do português lá uma vez, de que se o Brasil aprendesse a trabalhar igual o português, eles iam se preocupar, porque se o brasileiro, na verdade, ele mencionou, porque a nossa indústria é muito mais forte que a indústria portuguesa. Exato. Então, eu não estou falando mal de maneira nenhuma a respeito de Portugal. Não, ao contrário, pelo contrário, eu estou exaltando. Eles sabem fazer bem feito, mas sabe por quê? Eu vou te dizer, na minha visão, eu não sou nenhuma sumidade, mas eu tenho minhas opiniões, sou bem forte. Eu vou dizer uma coisa, o português sabe o que é ser responsável. Então, ele se compromete e diz, aquilo tem que acontecer dessa maneira, pá. É uma cultura europeia. É uma cultura europeia, assim como você fala com uma cultura japonesa. Sim. É uma cultura, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Se eu fui contratado para te entregar isso e o nosso combinado foi esse, é assim que eu vou fazer. Exatamente. E simples assim. Então, só que o combinado tem que estar muito claro. Do que você precisa, eu tenho condições de te entregar? Tenho. Consigo fazer na hora que você quer, como você quer, com qualidade? Consigo. Então, eu te entrego. E hoje, as regras não estão claras. Então, para o nosso futuro, estabelecimento de regras claras entre as partes, alinhamento entre as partes, alinhar expectativas. Eu sempre falo com o meu time, vamos alinhar expectativa. O que você pode entregar? Eu tenho um time de ouro. As pessoas que estão trabalhando comigo, eu me sinto muito presenteada por ter as meninas que estão comigo. Que legal. Sim, eu trabalho para e com pessoas que amo. Essa é a minha missão de vida. Eu trabalho para e com pessoas que amo e que gostam da minha presença. Que a gente cresça junto. A meninada mais nova me ensina muito e eles me trazem o quê? Tecnologia. Que bacana. E eu vou trazer o quê? Para as experiências. Então, assim, o que a gente vai fazer esse país crescer? É isso. É a tecnologia, é a vivacidade, é a energia, é a força, é a idade dos 20 anos que não tem... que não deveria, né, ter preguiça, medo, nem nada, e vai que vai. E a gente, com a experiência, também, essa força de vontade de falar, vamos junto. E para fazer um Brasil cada vez mais diferente, um baita de um Brasil maravilhoso que nós temos, e nós fazemos tudo
com vontade, nós temos energia, nós nos adaptamos com muita facilidade. Não Sim. é todo mundo que faz isso, a gente se adapta com muita facilidade. Não, isso é uma das forças do brasileiro. A Análise adaptação. SWOT, essa é nossa, a adaptabilidade faz parte do nosso DNA. E para que a gente consiga fazer esse Brasil se destacar cada vez mais, os nossos empresários terem espaço e conseguirem ter maiores investimentos, né? E quererem contratar mais pessoas, investir mais em tecnologia, nós precisamos nos comunicar de maneira correta. Nossa, uma coisa Simples básica. assim. Lembra que tu falou que o básico é o que falta fazer? É o básico. Mas básico é realmente a comunicação tem que Da ser maneira clara correta. e objetiva. Alinha expectativa. Eu quero isso, você pode me dar isso? Não, não posso, mas eu posso dar isso. Tá bom, então estamos alinhados nisso, fechou. É simples assim. Vamos seguir em frente. É assim. E é assim no teu casamento, é assim na tua vida com os amigos, é assim na tua vida familiar. Eu posso te dar isso? Posso. Não estou preparada. O que eu preciso fazer? Vou procurar uma ajuda, vou fazer um curso, vou me desenvolver. Talvez nos próximos 6 meses eu não consiga te entregar isso, Alex. Mas daqui a 1 ano eu vou conseguir. Porque eu vou me preparar para tal. Então tá bom. Você vai me cobrar antes de 1 ano? Não. Você vai me cobrar antes de 1 dia? Não. Você vai me cobrar antes de 2 horas? Não. Porque o combinado foi esse. Sim. Então, eu acho que quanto mais honestidade, ética e empatia, e aí trazer empatia como realmente força no negócio, de me preocupar com o outro e fazer com que ele cresça comigo, o Brasil vai longe. E assim, pessoal, educação. Não tem como fugir disso. Não dá pra fugir de escola. Tua vida não é Instagram. Educação, estuda, vai atrás, procura. Não, repete de novo, olha pra câmera, fala pra eles, fala pra pessoa. Pode falar, abre teu coração, Pessoal, inspira. Inspira, porque assim, é a minha inspiração de vida isso, é assim, educação, não desiste, não deixa, não olha só pro Instagram, não passa 2 horas olhando Instagram e TikTok, não que não seja um momento prazeroso pra você, você pode fazer isso, mas gaste energia, utilize o seu cérebro, faça novas conexões neurais, estude qualquer coisa, vai estudar física quântica, vai estudar alguma coisa que vai fazer com que crie conexões na sua mente. Estude, procure aprender e coloque em prática. É isso aí, gente. Bom, É isso. essa conversa foi muito 10. Muito obrigada. Eu senti uma Eu falta amei. danada do meu parceiro Gerson Otto. Vamos ter outra oportunidade. Nós vamos ter, mas olha só. Eu quero muito te agradecer, Milena. Foi fantástica a tua presença aqui. Acho que você que nos assistiu hoje deve estar inspirado. Se não tiver, assiste de novo, porque você vai se inspirar. Te convido a curtir, compartilhar com os teus amigos e depois a Milena vai estar presente em outros momentos aqui conosco. Sim. Muito obrigado mesmo. Deixa sua mensagem final para as pessoas. Que, cara, foi muito bacana. Foi um momento de qualidade, pode ter certeza. Que delícia. Pessoal, eu tô aqui para agradecer, Alex, ao time que não está aparecendo aqui na frente das câmeras, mas está aqui conosco fazendo isso acontecer. A Aline, que está sempre comigo, ela tá nos bastidores, mas também está aqui comigo me fortalecendo. Não dá pra gente construir nada sozinho. Busque pessoas que te agregam. Esteja com pessoas que te agregam. Busque estar com contatos, independente do que você está fazendo. Olhe ao seu redor. E às vezes é melhor você estar sozinho, lendo um livro, buscando alguma coisa que te construa. E aproveite bastante. E o mercado têxtil tem espaço, a gente vai crescer, a gente vai se destacar, a Texapex vai fazer a diferença, a gente vai fazer a diferença. Receber o título da embaixadora da qualidade têxtil para mim, está sendo para mim um momento maravilhoso. Obrigada. Legal, obrigada por parabéns. participar disso. E eu espero poder contribuir com vocês. Alex, muito obrigada. O Gerson não está aqui conosco, mas também deixo aqui meu agradecimento. E a todos vocês que nos assistem. Estamos aqui tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no site. A Texapex está aí disponível, ou Milena Abreu. Vocês vão encontrar a gente vai Você vai ver ali embaixo, vai estar nos créditos. Deixa inspira, porque inspirar é o nosso propósito. Muito obrigado. Segue a gente em todos os nossos canais. Eu espero você. Aliás, eu vou te pedir um favor. Você que está assistindo a gente e ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. Isso nos ajuda muito, tá? Compartilhe, inspire as pessoas. O nosso objetivo é esse, nosso propósito é esse. Forte abraço. Até o próximo episódio.